Boa noite. Boa noite. Mais uma live. Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui na Mais Psicólogos. E hoje vamos falar sobre nossas relações sociais. Veralice, boa noite. Cima, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a live só para a gente mandar para algumas pessoas. Quem tiver online, se puder me dizer se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se estão conseguindo me ouvir bem, para poder me ajudar. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal entrar, né? E a gente poder bater um papo. Jaqueline Ramalho. Oi, Jaqueline. Glau Nunes. Hoje, Glau, a gente vai falar sobre como andam nossas relações sociais. Vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente encontra nas nossas relações diárias. Tudo bem, Jaqueline, e você? Tudo bem, Jaque? Veralice, ótimo. Boa noite, Felipe Maronese, psicólogo, nosso parceiro aqui. Boa noite, bacana que você está aqui, Felipe. Glau, está ótimo som e imagem, legal. Boa noite, Cleia, Carla. Michele, acabei de falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas relações sociais e como elas andam. Se nossas relações estão boas, se não estão, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Carla, estudante de psico, legal, Carla. Vou perguntar também pro pessoal que está aí se são psicólogos, estudantes, são interessados na área, se, enfim, são só gostam de psicologia. Boa noite, Michele. Deixa eu compartilhar aqui, só para te ajudar um pouquinho. Glau, que bom que você gostou do tema. Então, a minha abordagem, ela é humanista. Eu atuo com abordagem humanista. Eu não vou falar muito de abordagem hoje, não é minha ideia ficar falando de abordagem, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil não desconsiderá-la totalmente, porque é a partir dela que eu entendo as relações, enfim, entendo a nossa existência de uma certa forma. Então muita coisa do que eu vou falar é a partir da minha abordagem, mas eu não vou ficar entrando muito em mérito de o que é abordagem, o que faz parte da abordagem ou não, tá? Não vou entrar tanto nesse quesito. Deixa eu ver. Boa noite, Ângel. Ângela, que legal. Ângela Oshiro. Ótimo tema. Glau, recém-formada. Que legal, Glau. Parabéns. Colega de profissão, então, né? Que bacana. Muito bom. Comecei a live uns minutinhos atrasado, 5 minutinhos atrasado, mas acho que não vai interferir tanto assim para o nosso bate-papo. Como eu disse, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas relações sociais. Então vai ser basicamente sobre a forma que a gente se relaciona. Eu não vou não vou entrar em nenhum caso muito específico, não vou falar das relações no profissional, pessoal, vou falar das relações de uma forma geral. E aí, obviamente, talvez eu vou dar alguns exemplos mais específicos, mas a ideia é a gente discutir de uma forma geral a forma que a gente se relaciona. Se vocês tiverem perguntas, comentários, dúvidas, enfim, fiquem à vontade para perguntar, para comentar, que a minha ideia é sim usar os comentários de vocês para refletir um pouquinho melhor e trazer o tema de uma forma até um pouco mais clara para vocês. Mas basicamente isso. A gente já tá, deixa eu ver aqui, vai dar 5 minutinhos de live. Eu acho que eu vou começar a me apresentar e a gente começa a bater um papo. Deixa eu só ver se tem mais aqui. Entendi, era somente para saber o contexto. Legal, Glau. Boa noite, Ana Paula.
Então, na verdade, Glau, a gente tem aqui na página, toda segunda-feira a gente tem uma live com o Felipe Maronese, até que ele comentou aí em cima. Essa segunda ele não conseguiu fazer, mas toda segunda às 8h30 ele faz live aqui. Na terça-feira a gente tem live toda terça com a Stephanie Nebó, que é uma outra psicóloga também parceira aqui da página. Eu estou tentando definir um dia para fazer live sempre, mas ainda não consegui isso. Acredito que até a semana que vem eu consiga definir. Provavelmente fica entre quarta ou sexta-feira. Essa semana eu estou fazendo hoje na quarta, mas ainda não sei como que vai ficar, que dia certinho para eu fazer toda semana, tá? A Lenir colocou, hoje a vida tá difícil, ninguém tem... Eu acho que era paciência que você ia colocar, né, Lenir? Enfim, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo. Eu tenho uma colinha aqui só para não esquecer de nada do que eu pretendo trazer para vocês, mas eu acho que é legal começar me apresentando, né? Não sei se são todos que me conhecem, mas eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, sou psicólogo clínico, também atualmente atuo em um NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idosos. Então eu divido meu horário entre núcleo com os idosos, atendimento clínico e aqui é Mais Psicólogos. Eu sou o responsável pela Mais Psicólogos, idealizador e responsável pela página. Então tenho um grande prazer de fazer live aqui. Adoro as lives que os outros profissionais fazem, porque eu acho que a partir da página a gente consegue trazer informação, estar um pouquinho mais próximo das pessoas que não são da área, não tem muito contato. E eu acho que isso faz bem tanto para a psicologia como um todo, mas também para quem está aí do outro lado e precisa de um pouquinho de informação, precisa às vezes de alguma orientação. Dito isto, vamos para o nosso bate-papo, certo? Como eu falei, se vocês tiverem dúvida, elogios, críticas, sugestões, comentários, fiquem à vontade, que a ideia é a gente compartilhar literalmente num bate-papo mesmo, uma coisa leve. Eu normalmente faço as lives, eu não gosto de trazer nenhum tema, ou não gosto de abordar os temas de uma forma muito formal, muito técnica. A minha ideia é literalmente ser um bate-papo, então eu vou trazer alguns pontos. Gostaria muito que vocês participassem com comentários, como eu disse, que eu acho que isso deixa a live um pouquinho mais interessante, mais dinâmica. Mas como eu disse, eu trouxe alguns pontos que eu acho que são importantes para o tema, tá? Dos comentários, o que eu vou fazer? Eu vou trazendo o tema que eu me propus a trazer, e durante a minha fala eu vou lendo os comentários. Então podem comentar, que mesmo que eu não estiver lendo na hora, logo em seguida eu já vou dar uma lidinha nos comentários, tá bom? Então bora lá, pessoal. Como eu disse, a gente vai falar sobre as nossas relações sociais. O tema da live é justamente esse: como andam as nossas relações sociais. Como eu disse, eu quero que a gente pense, que a gente tenha uma reflexão sobre as nossas relações de uma forma geral. Não só no trabalho, não só em casa, não só em algum lugar que eu faça uma atividade, de uma forma geral. Por quê? O que me fez entender que esse tema seria interessante ou de alguma forma importante para trazer aqui para vocês? Eu tenho visto com muita frequência, talvez vocês também, muitas pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar. Pessoas que, como até a Lenir comentou aqui, sem paciência, intolerantes, enfim. Só que muitas pessoas não percebem que isso traz um malefício muito grande para elas mesmas. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, somos seres sociais, extremamente sociais. Nós não nascemos para viver sozinhos. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e pensar. Nós somos seres que fomos criados e dependemos da socialização para ter uma vida saudável. Eu gosto até de dar um exemplo. A maioria que já deve ter assistido aquele filme Náufrago, acho que é Náufrago o nome, que o ator, o personagem, ele está numa ilha deserta, muito tempo sozinho, e ele pega uma bola, faz um rosto e começa a conversar com essa bola, dá um nome para ela e tudo mais. Esse é um exemplo muito clássico do quanto nós temos uma necessidade de ter uma relação com outras pessoas. Isso é um exemplo bem fictício de filme, mas ele, eu acho que ilustra muito bem isso, do quanto nós precisamos de pessoas para estarmos sempre tendo algum tipo de relação. Então esse é o primeiro ponto.
E aí essa relação vai se dar sempre a partir de 2 pessoas ou mais. Então eu posso me relacionar com uma pessoa, e aí somos 2 nos relacionando, ou eu posso me relacionar com um grupo, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E aí, como eu disse, essas relações nem sempre são muito fáceis. Nem sempre toda relação que a gente tem é tranquila, é uma relação saudável, principalmente. E aí eu acho que é bacana a gente parar para pensar por que essas relações não são saudáveis, não são bacanas, não são boas para a gente de alguma forma. Nem sempre a gente para pensar nisso. Muitas vezes a gente simplesmente ou se afasta daquela pessoa que a relação não é muito boa, ou às vezes mantém aquela relação, mas ainda assim aquela relação meio turbulenta, meio cansativa, mas a gente não para entender o que acontece e muito menos para tentar mudar aquilo. E isso é muito importante. Como eu falei, somos seres sociáveis, precisamos nos relacionar porque é algo muito bom, é prazeroso para a gente termos relações, mas muitas vezes a gente não para prestar atenção nessa relação, nessas relações que a gente tem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui para dar continuidade. Que bom, Vera Alice, que gosta das lives. A Glau, muito obrigado, Glau, pelos parabéns. Deixa eu ver aqui, Fabiana, como perder o medo de conviver socialmente? Muitas pessoas me acham antissocial. Tá, legal, Fabiana. Você trouxe um ponto muito importante. A minha ideia aqui da live é falar sobre essas relações que a gente tem no dia a dia, mas eu vou partir de 2 pressupostos para conseguir a gente levar o bate-papo. O primeiro eu vou focar um pouco mais na nossa reflexão na gente. Então, assim, como eu disse, a relação é feita, por exemplo, por mim e por uma outra pessoa. Essa outra pessoa que a gente se relaciona, a gente não tem controle do que ela pensa, faz, fala e tudo mais. Então eu vou focar a reflexão sobre a gente, sobre como eu me posiciono nas relações, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu deixo de fazer. Então esse é o primeiro ponto, eu não vou focar do outro lado. Daria pra gente pensar bastante sobre o outro lado, mas eu prefiro fazer a reflexão para a gente pensar em como a gente age, como a gente se coloca nessas relações, tá? A Fabiana colocou sobre essa questão de antissocial. Eu também não vou abordar, não vou entrar, pelo menos, posso até citar alguma coisa, mas eu não vou abordar em nenhum tipo de psicopatologia. Então eu não vou entrar em relações que possuem alguma pessoa, algum dos envolvidos com alguma doença, por exemplo. Porque se a gente for entrar em doenças psiquiátricas principalmente, isso vai tomar uma proporção muito maior e eu acho que a gente vai fugir um pouquinho da ideia da nossa conversa. Então eu vou falar das relações baseadas na gente, como a gente se posiciona, e eu não vou ficar considerando muito pessoas com transtornos, que aí a relação é muito diferente. Se eu considerar alguém que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, a forma de me relacionar é muito diferente. Então eu vou considerar relações com pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, tá? Para tentar facilitar um pouquinho a nossa conversa. Fabiana, você colocou sobre, até respondendo, você colocou sobre esse medo de conviver socialmente. Provavelmente, talvez você tenha um medo, não sei, não te conheço, não dá para dizer muito, mas você talvez tenha um receio um pouco além do que é saudável, que a gente considera. E aí realmente a gente precisa ter uma atenção um pouquinho maior, buscar meios de entender o que está acontecendo para tentar mudar. Como talvez seja um caso mais específico seu, eu não vou expor muito você, então se você quiser até me mandar alguma mensagem depois, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Gleice, vida sentimental é uma das formas de se relacionar, tá? Então, como eu falei, eu não vou entrar só em relacionamento sentimental, em relacionamento amoroso, mas eu acho que do que eu vou trazer talvez te ajude um pouquinho, tá? Vera Alice, se eu ser antissocial, isso me faz mal? Vai depender bastante do que você está considerando por antissocial, Vera Alice. Tem pessoas que são consideradas antissociais, mas não são. Então, por exemplo, fulano é antissocial porque ele não me cumprimenta, ele não me dá bom dia. Não tem nada a ver. Não significa que a pessoa não fala com você que ela é antissocial, sabe? Então, até essa visão do que é antissocial, a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente pensa em alguém cronicamente antissocial, é alguém que não consegue se relacionar, mas não é com uma ou com 2 pessoas.
não consegue se relacionar com praticamente ninguém. E aí a gente já entra praticamente numa patologia, que é uma doença. E aí, como eu falei, não pretendo não entrar muito em doenças, tá? O que a gente precisa identificar nessa questão de ser antissocial ou não, se me faz bem ou não, basicamente, eu acho que eu vou trazer alguns pontos que vai facilitar um pouco essa nossa ideia. O que eu pensei em fazer? Eu vou trazer algumas questões, algumas reflexões, que é legal a gente se perguntar, a gente colocar da forma que a gente pensa, que a gente age nas relações, tá? E aí talvez isso possa facilitar um pouquinho para vocês. Não existe uma lei, uma regra que fala, ah, não, isso é saudável, isso não é, isso é antissocial, isso não é. Vai muito de frequência, intensidade, motivos, situações específicas. Então por isso que é complicado a gente avaliar fulano é antissocial ou não, só por um comportamento ou uma característica que ele tem, entendeu? Jaqueline falou legal. Jaqueline, tem uma amiga que é antissocial. Tem bastante pessoas que são antissociais, né, Jaque? Juscelia, estamos falando sobre como nós lidamos com as nossas relações sociais diariamente. Paula Guimarães, que legal que você está aqui, Paula. Boa noite, bacana a sua presença. Também outra parceiraça aqui da página. Vamos lá, pessoal. Eu trouxe algumas, estou com uma colinha aqui com algumas perguntas, algumas ideias, que é para a gente se perguntar e ver como isso encaixa nas relações que a gente tem diariamente. A primeira delas, que eu acho que é importante, que é básica, mas eu acho que é interessante a gente pensar, é a gente pensar se nós temos paciência com o que é diferente da gente nas relações. Então, por exemplo, a gente sabe que ninguém é igual a ninguém e cada um tem a sua forma de pensar, de agir e tudo mais. E aí eu acho que é legal a gente pensar, refletir um pouquinho, como eu lido quando eu me deparo com alguém que pensa diferente de mim, que tem comportamentos diferentes do meu. Por que isso é importante acontecer? Por que é importante refletir sobre isso? Porque a gente vai se deparar com isso a toda hora. A todo momento, seja em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na internet, a todo momento a gente vai se deparar com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. E aí eu acho que o ponto é, como que eu lido quando isso acontece? Eu normalmente ignoro, eu entendo e tento conversar, eu sou mais agressivo, enfim. Isso é muito importante que a gente faça. Refletir como eu lido quando o diferente me aparece. Porque muitas vezes a gente entra no automático e aquilo acontece, a gente sai reagindo e nem presta atenção no porquê que a gente está reagindo daquela forma. Se você consegue identificar que, putz, quando tem alguém que tem uma opinião diferente de mim, eu sou mais intolerante, eu fico mais agressivo, enfim. Isso vai dizer muito da forma que você se relaciona com as pessoas. Porque se toda vez que alguém te trazer alguma opinião diferente, você tiver um comportamento mais agressivo ou mais intolerante, provavelmente você vai ter dificuldade de se relacionar com pessoas com opiniões diferentes de você. E não é só com pessoas com a mesma opinião que a gente tem que se relacionar. Se relacionar com pessoas com opiniões diferentes, enfim, ideias diferentes das nossas, é fundamental para a nossa saúde mental, é fundamental para o nosso crescimento. Se a gente quiser estar próximo só de quem pensa igual, a gente vai dar uma estagnada na vida praticamente. Porque, como eu falei, ninguém é igual a ninguém, muitas pessoas podem ter opiniões parecidas com as nossas, muito próximas das nossas opiniões, mas muitas vezes vai ser justamente aquela pessoa que tem uma opinião totalmente diferente que vai mostrar algo legal pra gente, que vai fazer a gente sair da zona de conforto e ter uma reflexão diferente, ter um crescimento pessoal. Então, primeiro ponto, como eu falei, como eu lido quando eu me deparo com o diferente. A ideia, como eu falei, é que vocês se façam essas perguntas. Presta atenção, tenta lembrar de alguma situação que alguém trouxe alguma opinião diferente da que normalmente você tem, que alguém falou algo que você discorda, que alguém fez algo que você não concorda. Tenta ver como você reagiu, como você se sentiu, o que você pensou e como foi essa relação com essa pessoa. Isso tende a dizer muito da forma que você se relaciona. Então, isso é um ponto muito, muito importante para a gente conseguir perceber da gente mesmo, sabe? Ter uma autorreflexão. Lucien, boa noite. Boa noite, Isa. Deixa eu ver.
Legal, ó. A Carla colocou: eu sou menos falante nas relações sociais por eu ser mais observadora. As pessoas às vezes confundem mesmo e logo colocam como antissocial. Muito legal, Carla. Você já trouxe essa questão de ser menos falante. O segundo ponto que eu ia trazer era justamente esse. Quando a gente está, normalmente nas nossas relações, a gente normalmente fala mais ou ouve mais. Isso também é legal a gente prestar atenção e observar. Por quê? Primeiro que assim, não tem um certo e um errado entre falar mais e ouvir mais. Vai muito da pessoa, do momento e tudo mais. Então não é certo ou errado falar mais ou ouvir mais. Mas por que é importante eu prestar atenção nisso? Porque isso também vai dizer muito da forma que eu me relaciono. Como eu disse, a ideia é da gente prestar atenção nisso. Como a Carla falou, ela consegue perceber que ela fala menos. E ela consegue perceber que ela fala menos porque ela gosta de observar, porque é uma característica dela observar mais as pessoas e tudo mais. E aí muita gente traz ela como sendo uma pessoa antissocial. Então o fato dela conseguir perceber essa postura dela já faz ela entender que estão me chamando de antissocial, mas eu sei que a minha questão não é antissocial. É um comportamento, uma característica que eu tenho, só que as pessoas não entendem. Ou seja, o fato dela entender isso facilita a forma que ela vai receber um comentário de você antissocial, por exemplo. Não sei se ficou claro. Mas a ideia é eu perceber como eu me coloco nas relações. Então, muitas vezes, se eu perceber que eu falo muito, é legal eu prestar atenção que assim, mas por que eu falo muito? Ou, se eu falo muito, será que eu estou ouvindo as pessoas que estão próximas e querem falar comigo? Esse fato de eu falar muito atrai pessoas que falam muito ou pessoas que ouvem mais? E a partir disso eu consigo observar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais como são essas minhas relações. Se eu ouço muito, como a Carla falou, por que eu ouço muito? Eu tenho dificuldade de falar, eu não gosto de falar, isso é só com algumas pessoas ou com outras não. Ou, no caso da Carla, eu falo pouco porque eu gosto de observar. Então é importante, legal ter essa autoavaliação para entender o porquê aquela relação se dá daquela forma. Jaqueline, eu escuto a opinião e analiso, tento ver do outro ângulo. Legal. A Carla, ficou claro, que bacana. Muito bom. Como eu falei, se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Como eu falei, eu acho que a ideia são perguntas ou ideias simples, mas que vão fazer com que a gente entenda um pouquinho mais as relações que a gente tem no dia a dia, como a gente se relaciona no dia a dia. Um outro ponto que eu acho que é legal a gente pensar, que é muito comum, eu vejo isso com muita frequência, é o quanto a minha opinião precisa ser a última a ser dada. Então é muito comum, acho que talvez vocês já tenham visto isso algumas vezes, duas pessoas conversando ou discutindo, enfim, algum assunto, e você percebe que uma delas quer sempre ter a última opinião. Então assim, ela tem que terminar a fala. Isso é muito comum. Também é legal a gente pensar se a gente também não faz isso, porque apontar no outro normalmente é mais fácil, é mais claro até a gente perceber que o outro está agindo daquela forma. Mas será que às vezes a gente também não está? Será que a gente muitas vezes não faz questão de, não, a última palavra é minha. Não, eu que tenho que terminar a conversa como certo, sabe? Isso não quer dizer que você fez uma vez que você faça sempre. Ou não quer dizer que você seja uma pessoa ruim ou algo assim. Mas é importante perceber se isso acontece. Se acontece, com que frequência acontece? É com todo mundo? É só com algumas pessoas? E aí quando eu entendo isso, eu tento prestar atenção por que eu faço tanto essa questão. O que acontece naquela relação que eu preciso estar sempre certo, que eu preciso da última palavra? Essa autoanálise é muito importante para a gente poder, como eu falei, entender melhor as relações. Augusto perguntando qual é o tema. A gente está falando, Augusto, sobre a forma que a gente lida e entende as relações que a gente tem diariamente. Então a ideia é que a gente consiga parar para refletir um pouquinho sobre a forma que a gente se coloca nas relações que a gente tem durante o dia a dia, entendeu? Jaqueline, impor opinião é estressante. Muito, Jaqueline. Principalmente quando o outro que a gente está conversando é quem está impondo a opinião dele, né? Então você tenta trazer um argumento e a pessoa só quer impor a opinião dela de qualquer forma. Como eu falei, isso acontece bastante e muitas vezes as pessoas não percebem
que fazem isso. Às vezes, sabe aquela coisa assim, é meu jeito, e ela não consegue prestar atenção o quanto isso é ruim para as pessoas que estão próximas dela e também para ela. Porque, com muita frequência também, quem é desse jeito acaba tendo as pessoas se afastando. Então ninguém quer indo lá conversar com aquela que só quer impor opinião. Então ou a gente às vezes acaba gerando algum atrito um pouco maior, ou a gente acaba se afastando. Então para essa pessoa também não é legal ela ser assim. É que às vezes ela não consegue perceber, ela não consegue entender o que acontece. Mas de alguma forma isso traz algum prejuízo para ela. Bom, deixa eu ver aqui, outro ponto que eu acho que é bacana a gente pensar, deixa eu ver, o quanto a gente busca estar perto de pessoas ou o quanto a gente se afasta. Como eu falei um pouquinho antes, a gente tem até um costume de falar que fulano ou ciclano é antissocial, porque fala uma coisa, porque se afasta, ou porque não dá bom dia, porque é um pouco mais quieto. Mas pensando na gente, é legal a gente pensar assim, o quanto eu busco estar perto de pessoas ou o quanto eu me afasto de grupos ou de algumas pessoas. E é legal fazer esse tipo de reflexão, aí sim em alguns ambientes. Então, por exemplo, em casa, normalmente eu estou com as pessoas da minha casa ou normalmente eu fico isolado no meu quarto? Na faculdade, por exemplo, normalmente eu estou lá com o grupo, com o meu grupo para discutir, para conversar e tudo mais, ou normalmente eu só junto quando é necessário, mas no restante do tempo eu fico sozinho. No trabalho é a mesma coisa. Eu normalmente estou próximo das pessoas que ali trabalham comigo, ou eu evito ficar perto delas e gosto de ficar mais sozinho. É legal a gente ter essa reflexão para entender a dinâmica do lugar que a gente está. Então, se por exemplo, em casa, a relação em casa é tudo tranquila. Então eu estou sempre com as pessoas que moram comigo. Mas no serviço, o serviço o clima já é um pouco mais pesado, eu não gosto tanto de lá, então normalmente eu fico sozinho. E aí é legal a gente entender, para entender por que aquelas relações em alguns lugares dão certo e em outros lugares não dão certo. Então quando eu consigo parar para entender que, no serviço eu sou mais sozinho, mas nossa, por que no serviço eu fico mais sozinho? Deixa eu tentar entender. É porque eu não gosto de serviço? É porque as pessoas que estão lá no serviço não me agradam? É porque, enfim... E a partir disso eu começo a entender as relações em determinados espaços. Então eu consigo entender por que a minha relação em um lugar é de um jeito e em outro lugar é de outro jeito. E é normal isso acontecer. As relações não vão ser sempre da mesma forma ou não vão ser sempre iguais nos espaços que a gente está. Então é bacana a gente enxergar isso e lidar, até para poder lidar de uma forma melhor, de uma forma mais saudável nesses ambientes que a gente está. Deixa eu ver os comentários. Carla, temos que ouvir opiniões diferentes sem um pré-julgamento ou julgar. Perfeito, Carla. Esse é o ideal, né? A gente sabe que na prática isso nem sempre acontece, mas esse é o ideal. A gente conseguir aceitar o que é diferente da gente e deixar esse diferente se aproximar sem já vir com uma opinião, sem vir com algo muitas vezes até negativo sobre o que tá chegando. A ideia é essa mesmo. Jaqueline, dono, na verdade, a verdade é relativa. Exatamente, Jaque. A verdade, dizem que tem a minha, a sua, e a verdade que a gente nem considera, né? Então é exatamente isso. A gente muitas vezes se coloca como donos da verdade, ou enfim, como se a nossa opinião fosse a única correta, e deixa de olhar para o outro lado. E muitas vezes a gente vai estar errado, porque ninguém tem como estar certo sempre. Então é importante ter essa capacidade de enxergar o diferente e aceitar ele da forma que ele é. Porque muitas vezes ele vai trazer benefício pra gente, né? Boa noite, Gleicia, Sueli Medeiros. E quando isso acontece, ele sempre impôs seus pensamentos e não escuta os outros e a opinião dele é que vale. Não sei se você já comentou alguma coisa antes, Sueli, ou se o seu comentário veio cortado, mas eu não entendi muito bem. Não entendi se você está comentando sobre alguma pessoa que normalmente impõe os pensamentos. Se você puder comentar de novo, porque não ficou muito claro para mim, tá bom? Que mais? Vamos lá. Outro ponto que eu acho que ajuda a ter essa reflexão é a gente saber o que as pessoas pensam sobre nós. E quando eu digo a gente saber o que as outras pessoas pensam sobre nós, não é simplesmente indo perguntar: fulano, o que você acha de mim? E aí, ciclano, o que você acha de mim? Não é isso.
A ideia não é perguntar o que as pessoas acham, mas é tentar reparar o que normalmente elas falam da gente. Quando a gente está presente, é lógico. Não adianta querer ficar fazendo investigação para descobrir o que falam quando a gente não está próximo. Mas a ideia, sabe aquela coisa assim? Normalmente as pessoas comentam com a gente mesmo, faz um comentário aqui e outro ali sobre a gente. Então, por exemplo, nossa, fulano, você é tão assim, né? Sei lá, fulano, você é tão bravo. Um exemplo besta. Quando a pessoa fala isso de mim, ela está querendo dizer alguma coisa. Nossa, fulano, você é tão calma, né? Como você consegue ser tão calma? Ela está querendo dizer alguma coisa. Isso, muitas vezes as pessoas comentam e a gente deixa o comentário passar batido. A gente não tem que se importar com tudo que as pessoas dizem, porque muitas vezes essa opinião também pode vir um pouco influenciada por alguma situação, por alguma coisa. Mas eu acho que é legal a gente reparar no que normalmente as pessoas falam da gente. Então sabe aquela coisa assim, todo mundo fala que o fulano é calmo, todo mundo fala que o fulano é inteligente, todo mundo fala que o fulano é nervoso, todo mundo fala alguma coisa da gente também. Basta a gente prestar atenção. E as pessoas falam pra gente, normalmente elas falam pra gente, elas dão indiretas. Às vezes ela pode não chegar e falar assim, fulano, você é assim. Mas às vezes ela vai fazer um comentário de, nossa, como você estava nervoso, nossa, como você, enfim, falou bastante hoje. E aí é legal a gente prestar atenção nesses comentários e ver por que a pessoa está falando aquilo, se faz sentido, se não faz. Se faz sentido, deixa eu ver, putz, mas se ela falou isso, será que eu entendo isso num tom de crítica ou num tom normal, sem crítica nenhuma? Isso é bacana a gente fazer. Como eu falei, não é para entrar numa paranoia de ficar se importando e procurando comentário de pessoas sobre a gente. Mas é legal a gente conseguir avaliar isso, porque a forma que as pessoas falam e olham a gente diz muito da forma que a gente se coloca para elas. Então, se eu sou uma pessoa nervosa, provavelmente vão falar, e aí, nossa, Rodolfo, como você é nervoso? Em algum momento isso vai sair, sabe? Ou alguma coisa do tipo, nossa, você precisa se acalmar, você está muito nervoso, sei lá. Isso sai, isso aparece. Basta a gente prestar atenção. Desculpa. Se vocês não se lembram de nenhuma situação dessa, de alguém comentar alguma coisa, tenta prestar atenção quando vocês estão conversando com alguém. E tenta ver como as pessoas colocam a forma que vocês se comportam. Eu acho que, como eu falei, isso ajuda a gente ver como as pessoas enxergam a gente e, consequentemente, como a gente se coloca para elas, tá? Acho que isso pode ajudar bastante. Mari Barbosa, todo emprego eu brigo. Todos falam que sou profissional, mas do pavio curto. Tenho que fazer terapia para mudar meu comportamento ou engolir sapos? Muito legal, Mari. Primeiro, obrigado pelo comentário, pelo seu depoimento até. Eu acho que assim, tem alguns pontos que acho que esse seu exemplo pode fazer a gente dar uma refletida bem legal. O primeiro ponto é, você diz que todo emprego você briga. Então isso é uma reflexão sua, não é ninguém que está falando. E aí você traz, todo mundo fala que eu sou profissional de pavio curto. Ou seja, eu percebo que eu brigo bastante, ou com alguma frequência eu tenho entrado em algumas discussões, e as pessoas me dizem que eu normalmente me esquento por pouco, ou rapidamente estou nervosa, e isso gera alguma discussão. Ou seja, eu percebo isso e as pessoas colocam isso. Então não é só um fulano que está falando, ou não é só eu que estou pensando sem ninguém falar nada. Não, eu percebo e as outras pessoas falam. Ou seja, isso dá uma credibilidade para esse comentário, para essa ideia. Então eu parto do princípio que isso realmente está acontecendo. Não é nenhum achismo de ninguém, ou até meu mesmo. E aí o que eu faço com isso? Quando você fala sobre se eu devo fazer terapia para mudar esse comportamento, ou se você deve engolir sapo, eu acho que o primeiro ponto que você tem que pensar é assim, o quanto isso me incomoda, o quanto isso me faz mal, o quanto isso me traz prejuízo, e aí o quanto eu posso ter algum tipo de benefício engolindo sapo ou fazendo terapia. Sim, não sei se ficou muito claro. Então assim, primeiro talvez você tenha claro ou não do quanto isso te traz algum tipo de prejuízo, o quanto isso deixa o seu dia mais estressante,
o quanto isso dificulta o trabalho em si, porque aí as relações lá no trabalho ficam um pouquinho mais complicadas, o quanto você fica nervosa e esse nervoso te faz mal de alguma forma, atrapalha o seu serviço, enfim. Se você consegue ter essa clareza do prejuízo que isso te traz, você vai conseguir entender se é importante mudar ou não. Porque se tudo isso acontece, você fala assim, mas eu não ligo, tudo bem, é uma coisa. Mas se você percebe que assim, tá, eu sou assim, mas eu não gosto que isso acontece. Se eu não gosto que isso acontece, se isso me incomoda, é importante eu buscar uma forma de mudar. Então assim, se eu acho que eu preciso mudar, o que eu posso mudar para tentar melhorar isso? Se eu sozinho não consigo mudar esse meu jeito, não consigo aceitar algumas coisas e aí gero discussão rápido, é interessante eu buscar ajuda profissional para tentar trabalhar isso, tentar entender um pouquinho melhor e buscar possibilidades de mudar isso. Aí sim, eu acho que é interessante você pensar numa terapia para poder mudar isso. Mas eu acho que a ideia não é você simplesmente querer mudar porque falam que você é assim ou você é de um jeito ou de outro. A ideia de buscar mudança é entender que eu tenho algo que não está legal por mim mesmo e que eu quero melhorar. E aí sim eu vou buscar mudança. A mudança não é pelos outros, é por você. Para você ter uma vida mais saudável, você ter menos discussões que te fazem mal, que dificultam e te trazem algum tipo de prejuízo, entendeu? O engolir sapo, como você falou, muitas vezes dá uma ideia de eu não aceito, mas eu vou deixar para lá. Mais ou menos assim. Só que esse não aceito, um dia ou outro, a gente até aguenta. Mas assim, quanto tempo você vai ficar aguentando coisas que você não concorda, quieta? Se você tem esse jeito talvez um pouco mais explosivo ou de pavio curto, entendeu? Então talvez a terapia possa sim te ajudar a entender um pouquinho melhor, buscar possibilidades de mudar e diminuir esses prejuízos que talvez você tenha, entendeu? Glaucia, ouvir é fácil, o problema é quando a pessoa quer impor e empurrar a goela abaixo as suas ideias, mesmo não sendo certas. Prefiro manter a distância de pessoas assim. É certo? Glaucia, eu não costumo dizer que tem certo ou errado nesse tipo de situação. Por quê? Tem pessoas que preferem ficar próximas. Então assim, tem um fulano que ele é chato e só quer impor a opinião dele. Eu não vou falar que você tem que se afastar dele. Se você quiser se manter próxima dele, insistindo ou até ignorando, ou lidando com ele de uma forma que não te faça mal, tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, se você não consegue conviver com essa pessoa e você precisa se afastar, tudo bem também. A ideia não é a gente ficar pensando o que é certo ou errado, é o que faz bem ou o que não faz bem pra gente. Esse que é o grande ponto. Se ficar perto da pessoa me faz mal, não faz sentido eu ficar perto dela. Se ficar perto dela não me faz mal, então assim, tanto faz como tanto fez, ou me faz bem, então eu vou continuar perto dela, entendeu? Não tem por que eu ficar me afastando. Vai muito de situação para situação, de pessoa para pessoa. A garganta um pouquinho tá meio ruim hoje. Vamos lá. Tatiane Natasha, boa noite, sou uma pessoa muito boba. As pessoas falam tudo, os piores absurdos, eu não consigo responder. Como não ser tão sem personalidade? Como deixar de ser tão fraca? Olha, Tatiane, isso é algo bastante comum, esse tipo de comentário para pessoas que, entre aspas, não batem de frente, evitam conflito e tudo mais. Primeiro que isso, a gente tem que desmistificar algumas coisinhas. Primeiro que isso não é ser uma pessoa sem personalidade. A gente tem uma cultura nossa de falar que pessoa de personalidade é pessoa que fala alto, que bate de frente, que não leva desaforo para casa. Só que não, isso é uma tremenda bobagem. Personalidade todo mundo tem, uns mais agressivos, outros menos agressivos. A personalidade somos nós somos a nossa personalidade. O jeito que a gente age, pensa, tudo que a gente faz define a nossa personalidade. Então não se considere como alguém sem personalidade, tá? Eu acho que isso é muito importante. Não se considere também como uma pessoa boba. Isso também é muito comum das pessoas falarem, mas também é uma grande bobagem, na verdade.
porque a gente relaciona também pessoas bobas, entre aspas, com pessoas que não batem de frente, que falam pouco, que não fazem questão de impor opinião. E aí quando você encontra pessoas que são justamente o oposto, que querem impor opinião, que quer falar mais alto, você é taxado de bobo. Por que que eu sou bobo e o fulano não é ignorante, não é intolerante, por exemplo, ou não é agressivo? É simplesmente uma questão de ponto de vista. Muita gente acha que ficar quieto é ruim porque você é taxado de bobo, mas a gente também pode pensar que aquela pessoa que fala muito, que é agressiva e tudo mais, ela também tem um comportamento, uma personalidade que é muito ruim socialmente, porque ela é intolerante, agressiva e ela faz mal para outros tipos de pessoas, entendeu? Também esquece a palavra fraca, não é uma questão de fraqueza, é uma questão de personalidade. Algumas pessoas têm algumas características, como eu falei, de falar mais alto, impor opinião, desculpa, e outras não. Outras evitam conflito. Eu vou dar um exemplo. Eu me considero e sempre fui uma pessoa que evita conflito ao máximo. Eu não sou uma pessoa que fala alto, que impõe opinião, que quero ser o último a estar certo. Eu evito o conflito porque eu acho que normalmente o conflito, na grande maioria das vezes, ele vai trazer muito mais prejuízo do que algum benefício. Eu tento sempre ficar calmo nas situações, muitas vezes ficar quieto, porque às vezes falar só vai piorar, e muitas vezes também já fui taxado de bobo. Também eu acho que talvez normalmente essas pessoas que são taxadas de bobas são pessoas mais tímidas, mais introspectivas, mais introvertidas, mais fechadas. Então é uma questão de característica e de personalidade. O que acontece? Não tem personalidade certa ou errada também. Não tem jeito certo ou errado. Como eu falei, tem o que me faz bem e o que me faz mal. Se você percebe que esse meu jeito tem me trazido alguns prejuízos, porque tem sim momentos que eu queria falar, mas eu não consigo. Tem sim momentos que eu queria insistir, mas eu não consigo. Que eu queria fazer, que eu queria, mas eu não consigo. Isso está te trazendo... Garganta tá ruim. Eu vou ter que pegar uma água aqui, pessoal. Só um segundinho. Garganta tá... Peraí. Garganta não quer ajudar eu a terminar a live. Então, assim, se você mesma percebe que esse seu jeito, essa sua personalidade está te trazendo alguns prejuízos, não tem problema nenhum você buscar recursos para melhorar isso. Não é que você tenha que mudar e ser totalmente diferente. A questão é você adaptar algumas questões, alguns pontos, para ter menos prejuízo ou para ter melhores relações, para você se sentir melhor. Esse que é o grande ponto. Como buscar ajuda? Se você sozinha não consegue identificar formas de melhorar isso, ajuda profissional. Uma psicoterapia pode te ajudar bastante a entender melhor essas situações, entender o que acontece e buscar possibilidades de melhorar isso, tá? Eu acho que talvez para o seu caso seja uma opção muito boa, muito válida para você conseguir melhorar, enfim, e diminuir prejuízos que você mesmo pode estar percebendo, tá bom? De nada, Mary, acho que é Mary Barbosa. Vanessa, qual a melhor forma de lidar com pessoas próximas que agem assim? Assim como, Vanessa, que eu falei tanta coisa já. Eu acho que você deve estar se referindo a pessoas mais intolerantes ou que querem impor opinião e tudo mais. É bem difícil. Normalmente lidar com essas pessoas é algo bem cansativo, porque são pessoas que dificilmente vão te ouvir. Eu acho que assim, acho que a gente pode insistir até um certo ponto com essa pessoa, mas chega um certo ponto que a coisa só vai piorar, que eu só vou gerar atrito e eu só vou gerar discussão sem motivo. O que a gente pode tentar fazer é mostrar para essa pessoa que esse jeito dela traz prejuízo para ela, não é nem para mim ou para vocês, é para ela. Só que assim, não adianta querer mostrar isso para ela no meio de uma discussão, isso não vai rolar.
Se você está numa discussão com a pessoa e ela está intolerante, insistindo e tudo mais, e naquele momento você querer mostrar para ela que isso está fazendo mal para ela, ela não vai te ouvir. Então assim, passou a discussão, tenta pegar num outro momento que a coisa, sabe, baixou, que a pessoa não está armada, que ela não está tão intolerante assim, e tenta você trazer para ela, ó, fulano, eu tenho percebido que você tem feito isso, que você é assim, e eu acho que isso não é tão legal, enfim. Se vocês não têm, de repente, muita intimidade com a pessoa, vocês podem comentar isso com alguém mais próximo a ela, e de repente essa pessoa tentar fazer esse link, sabe? Essa pessoa tentar trazer para ela isso que vocês conseguiram refletir, conseguiram perceber. Muitas vezes a gente acha, mas não vai adiantar não, é besteira, fulano é assim, vai ser sempre assim e tudo mais. Só que muitas vezes essa pessoa, ela continua agindo assim, porque nunca ninguém falou para ela que isso não tá legal. Sabe aquela coisa assim, o fulano é mais nervoso, é mais estressado, e aí a gente nem chega perto, a gente não fala nada. Só que às vezes essa pessoa ela não conseguiu, por incrível que pareça, ela não conseguiu perceber que esse jeito dela está incomodando, que esse jeito dela não está legal. Então às vezes o que ela precisa é que alguém dê um toque e fale assim, ó, fulano, sabe, isso não está legal. Isso que você falou, essa forma que você agiu não está legal. Como eu falei, às vezes o fato da pessoa falar alguma coisa, pra gente até, faz a gente repensar. E com os outros é a mesma forma, a mesma coisa. Se a gente conseguir mostrar para essa pessoa, trazer de alguma forma, pelo menos fazer ela pensar nisso, eu acho que a gente já tem algum ganho. Muitas vezes a gente vai acabar se afastando, porque, como eu falei, é extremamente cansativo lidar com essas pessoas, mas a gente não pode mudar ninguém. A gente não tem como obrigar a pessoa e fazer ela mudar. A gente pode tentar mostrar o que de repente não está legal. O que ela vai fazer com isso é responsabilidade dela. Se ela vai pegar isso e ignorar, se ela vai pegar isso e vai tentar melhorar, é responsabilidade dela. A gente não tem como obrigar. A gente pode tentar mostrar, iluminar um pouquinho ali as ideias dela. Mas o que ela vai fazer com isso, a gente não tem muito controle. Boa noite, Michele. Deixa eu ver. Tô cuidando, Jaque. Que bom que você gostou da live. Valeu, Vanessa. Que bom, Tatiane, que tá gostando da live. De nada, Vanessa. Obrigado, Jaque. Vamos lá. Olha, 50 minutos de live já, incrível. Deixa eu só pegar outros pontos aqui que eu acho que é bacana a gente pensar. Um deles até que acho que quem comentou aqui, já até perdi o nome. A Mari tinha comentado. A gente tentar perceber se a gente se envolve em muita discussão e desentendimento ou se isso quase não acontece. Por que é importante perceber isso? Para entender com que frequência que isso acontece e parar para prestar atenção no porquê que isso acontece. Por que eu me envolvo em tanta discussão toda hora? Por que toda hora eu estou discutindo, estou brigando com alguém? Isso acontece só no serviço? É em casa? É em todos os ambientes? Se eu consigo ter essa percepção de que se isso está acontecendo e com que frequência, isso vai me dar um pouco de base para eu poder melhorar isso. Porque é óbvio, se eu discuto muito, se todo lugar que eu estou arranjando, entre aspas, confusão, eu não posso dizer que as minhas relações são relações saudáveis. Eu não posso dizer que eu tenho relações boas. Ou eu não posso dizer que a maioria das minhas relações são bacanas, porque provavelmente não vão ser. Então isso também é um ponto legal da gente pensar. Com que frequência que eu me envolvo em discussões, em brigas ou algo do tipo, tá? Como eu falei, a ideia é a gente pensar na gente, não ficar pensando no outro. É pensar na forma que a gente se coloca nas relações, tá bom? Outro ponto, o que, num geral, que eu acho que é legal pensar também, num geral, se eu pensar na maioria das relações que eu tenho, eu considero essas relações boas ou são relações difíceis que eu tenho? Por que pensar isso? Porque também vai dizer muito da forma que eu me coloco nessas relações. Se eu percebo que quase toda relação que eu tenho não é legal, tem um atrito aqui, tem uma briguinha ali, não estou falando de discussão super elaborada, uma coisa mega assim. Estou falando às vezes uma relação que assim, relação não está legal aqui, a outra não está legal aqui, até relações amorosas. Alguém comentou um pouco atrás
que tem dificuldade de manter relações amorosas. Então assim, se eu tenho 10, já tive 10 namorados e com nenhum eu consigo ter uma relação legal, peraí, será que tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou percebendo? Se eu tive um namorado e não tive uma relação legal, é normal, pode acontecer. Mas se eu tive 10 e com nenhum a relação foi boa, é legal eu prestar atenção para ver que provavelmente alguma coisa está acontecendo. Se a maioria das pessoas que estão em volta de mim, a minha relação não é boa, sabe, é uma relação cansativa, chata, que gera discussão, também é legal tentar prestar atenção. Ou, se eu paro para pensar e consigo ver que a maioria das minhas relações são relações tranquilas, boas, que me fazem bem, isso também diz muito da forma que eu me coloco nessas relações. E aí eu vou até entrar num outro ponto, que eu não pensei em não entrar antes, mas eu acho que é legal comentar. Muitas vezes a gente presta atenção nas relações que a gente tem e vê a forma que a gente se coloca, mas também é legal a gente prestar atenção nas relações que a gente tem buscado. Porque muitas vezes a gente vai falar, mas as relações são assim, fulano é assim, mas assim, com que pessoas que eu estou buscando me relacionar? Que tipo de pessoas que eu estou buscando me relacionar? São pessoas que me fazem bem? São pessoas que me ignoram? São pessoas que não tanto faz como tanto fez a minha presença? São pessoas que me estimulam a ser alguém melhor? São pessoas que me levam a fazer coisas bacanas? Enfim, isso é bacana perceber também. Com que pessoas que eu tenho me relacionado? Que pessoas que eu busco para me relacionar? Sabe aquela coisa na faculdade? Que pessoas que eu escolho para fazer grupo comigo? Tenta prestar atenção nisso no trabalho. Que pessoas que normalmente eu fico mais próximo? Eu estou mais próximo dos mais quietos, dos mais agressivos, enfim. Tenta prestar atenção nisso também, porque isso vai dizer muito da forma que a gente se relaciona. E às vezes parece coisas bestas, mas isso faz muita diferença, porque a partir de um momento que eu consigo enxergar um pouquinho melhor uma relação aqui, outra ali que eu tenho, eu começo a ligar um ponto no outro, e isso vai me trazer, normalmente, de uma forma mais clara, coisas que eu não estava enxergando. Então isso é muito importante. Como eu falei, a ideia da live é a gente conseguir prestar atenção na forma que a gente se relaciona com as pessoas e tentar mudar o que for possível. Nem sempre a gente vai conseguir melhorar e a relação vai ficar boa, porque também tem o outro lado. Então eu posso me esforçar ao máximo. Se o outro lado não quiser manter uma relação legal, eu não tenho o que fazer. Então isso também é muito importante. A responsabilidade de uma relação é dos dois lados. Eu tenho responsabilidade e o outro lado também. Então eu posso fazer, num casamento essa ideia é perfeita. Eu posso fazer a minha parte, mas se o outro não fizer, a relação não vai rolar, a relação não vai ficar boa, não vai ser saudável, não vai ser legal. E isso é no trabalho, em casa, escola, faculdade, em qualquer espaço. Eu posso fazer o meu máximo. Se o outro não quiser, aí eu preciso tentar entender por que eu estou insistindo ainda. Por que eu estou correndo atrás de alguém que não quer se relacionar bem comigo, de alguém que não faz questão da minha relação. Deixa eu ver mais comentários. Que bom que está gostando da live, Sueli. Michele também, a live está ótima, que legal. Vamos lá, Kátia. Peraí. Kátia, na minha opinião, a melhor maneira de lidar com as situações de conflito é tentar manter a calma, analisar a situação e sair à francesa. Deixar de lado e seguir em frente. O tempo mostra o certo ou o errado, o bom e o ruim. Evitar conflitos e ter a consciência leve é melhor. Eu parto bastante dessa sua opinião, viu, Kátia? Pessoalmente, profissionalmente na minha vida, eu penso bastante nisso. Eu não acredito que os conflitos normalmente vão acrescentar muita coisa pra gente. E eu não estou falando que a gente não precisa... Quando eu falo de conflito, eu estou falando de discussão, sabe? Não estou falando de, não, eu fico quieto sempre. Não. Muitas vezes, colocar a minha opinião é a melhor coisa que eu tenho que fazer. E eu faço. Mas muitas vezes, você perceber que assim, tá, eu vou colocar minha opinião, mas ninguém vai ouvir. Eu vou colocar e só vai gerar discussão. E aí, para que eu vou colocar minha opinião, então? Eu costumo falar, dizer, né, que eu só falo para quem quer ouvir. Se a pessoa não quer te ouvir, você vai ficar falando para quê? Você vai ficar insistindo para quê? Você vai gastar energia, tempo, paciência e não vai adiantar nada. Então, parto totalmente da mesma opinião que você, Kátia.
ser mais leve comigo e com os demais. Exatamente. A gente às vezes precisa levar as relações literalmente de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mais sem tanto peso nas relações. Perfeito, Kátia. Já que não vi sua outra pergunta, você falou que perguntou alguma outra coisa, não vi. Se você puder comentar de novo, não lembro de ter visto alguma outra. Porque até então tudo que apareceu aqui pra mim eu respondi, eu comentei, tá? Já estamos com 55 minutos de live, pessoal. Finalizando praticamente nossa live. Como eu falei, a ideia é a gente tentar prestar atenção na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente tem se colocado e buscado relacionamentos. Espero que com os pontos que eu trouxe tenha conseguido ajudar de alguma forma, vocês pensarem um pouquinho melhor nisso. A ideia é justamente essa. Eu acho que ninguém é perfeito e a gente está sempre com a possibilidade de melhorar as nossas relações. Então, por que não tentar prestar atenção, enxergar o que está acontecendo para a gente poder melhorar? Essa que é a ideia que eu queria trazer aqui da live. Já que perguntou quando queremos mudar, qual a melhor linha terapêutica? Olha, Jaque, apesar de eu seguir a linha humanista, eu não acho que exista uma linha melhor. Por quê? Quando eu penso para um profissional, para um psicólogo, cada um vai trabalhar com uma linha porque é a linha que mais ele se identifica, que mais faz sentido para ele. Então eu trabalho com a abordagem humanista porque ela me faz sentido, porque eu gosto da forma que ela trata alguns pontos. Quando eu estou pensando num paciente, por exemplo, que vai buscar uma terapia, eu não gosto de dizer, procura terapia tal, procura abordagem tal, porque eu não sei se para ele aquela abordagem vai ser bacana. Eu já cansei de ver casos da pessoa ir para um profissional e falar assim, eu vou passar com fulano porque ele segue tal abordagem. E chega lá e não gosta. Mas não é uma questão de que assim, mas eu não gostei da abordagem. Porque mesmo em uma abordagem, a gente tem diversos profissionais que trabalham com aquela abordagem de formas diferentes também. Então, a terapia, a psicoterapia, ela está muito mais relacionada com a relação paciente-profissional do que com a abordagem que ele segue. Tem profissionais de todas as de abordagens iguais, na verdade, que trabalham de forma diferente. Então você vai pegar um humanista, por exemplo, que fala mais, um que fala menos, um que ele vai perguntar mais, um que pergunta menos, enfim. A gente lida de forma diferente com as abordagens também. Então eu normalmente falo para não ficar se apegando à abordagem e se preocupar muito mais com a relação que você tem com o psicoterapeuta. Porque na verdade é isso que vai se importar. Se você for um profissional e ele tiver a melhor abordagem do mundo, como se tivesse a melhor abordagem, nada vai ser mais importante do que a empatia que você vai ter com ele, se você vai se sentir confiante com ele, se você vai se sentir bem no espaço que ele está te atendendo. Se você não tiver empatia, se não tiver uma relação legal, não tem abordagem que vá garantir um atendimento bacana, um resultado legal para você, entendeu? Então, normalmente eu não falo em abordagem, não acho que tem uma abordagem melhor para nenhum caso. Eu acho que existem profissionais e profissionais, e dentre esses você pode encontrar algum que vá bater mais com a forma que você busca de ajuda, entendeu? Vou ter que finalizar já deu 1 hora. Nossa, normalmente a live aqui dura 1 hora, já vou finalizando já. Deixa eu só ver os últimos comentários. Augusto, às vezes acontece da pessoa pensar que sou bobo, mas quando falo o que penso me odeiam, viram inimigos. Isso, eu acho que é legal você prestar atenção nisso, Augusto, mas eu fiquei com uma... Augusto Roseli, né? Acho que deve ser o perfil dos dois. Eu fiquei com uma sensação nesse seu comentário de assim, normalmente eu sou quieto e as pessoas ficam falando. Quando eu coloco minha opinião, eu sou chato. Isso muitas vezes tem a ver com as pessoas para quem eu estou falando. Porque assim, se normalmente eu sou quieto, qual o problema de eu falar uma vez ou outra? Não deveria ser pesado, não deveria ser ruim. Então é bem possível, eu também já vejo isso acontecer com muita frequência, aquela pessoa que é muito quieta, quando ela tenta falar, os outros não deixam. Os outros assim, mas você sempre ficou quieto, o que você quer ficar falando agora? Isso também acontece bastante. Mas tenta prestar atenção se isso acontece só com algumas pessoas ou é com a maioria. Porque se for só com algumas, aí realmente são essas pessoas que talvez a relação não esteja legal. Se for com a maioria, talvez seja a forma que você está se colocando. De repente você é quieto muitas vezes,
Então quando você quer colocar, talvez você se expresse um pouquinho mal. Mas tenta reparar primeiro isso, se é com a maioria ou se é só com alguns. Sueli, live sobre alcoolista? Bacana, Sueli, eu vou tentar, vou ver se eu faço ou até mesmo eu trago o tema para os outros profissionais que fazem live aqui para ver se alguém faz, porque eu acho que pode ser um tema bacana assim para a gente discutir. E Devânia, parabéns, sua maneira de explicar é ótima. Que bacana, aqui está chovendo e a net está travando toda hora. Que pena, Devânia, mas fico feliz que você tenha gostado aqui da live. Também já estou finalizando. Para quem não sabe, a live fica gravada aqui no Facebook e amanhã mesmo eu já vou jogar ela no nosso canal no YouTube se alguém quiser assistir de novo, tá bom? Marcos Ribeiro, também sou da abordagem humanista, estou aqui do Japão, sempre acompanho os vídeos da Mais Psicólogos, muito legal, parabéns. Que legal, Marcos, fico feliz, eu acho que tanto pelo elogio, por você ser humanista, porque aqui, eu acho que você deve saber, não sei, é uma raridade encontrar psicólogos humanistas, e mais feliz ainda por você estar no Japão acompanhando a gente, que legal, muito feliz mesmo. Boa noite, Kátia, fico feliz que tenha gostado da live. Marcos, eu acho que era muito bom o seu comentário, ótimo feriado, parabéns, obrigado, Rosimeire. Bom, pessoal, acho que basicamente é isso. Estamos a 1 hora de live. Como eu falei, a ideia, queria trazer um pouquinho para a gente refletir sobre a forma que a gente se coloca nas relações que a gente tem diariamente. Espero ter ajudado um pouquinho. Agradeço imensamente os comentários, todo mundo que acompanhou a live até agora, quem compartilhou, curtiu, enfim, fez pergunta. A live só tem sentido porque vocês estão aqui acompanhando, senão eu gravava um vídeo e postava aqui de qualquer jeito. Então eu acho que essa troca é muito bacana. E eu espero que seja bacana para vocês. Para mim, eu adoro, é muito legal. A maioria dos profissionais que fazem lives também adoram fazer lives, justamente porque essa troca ela enriquece muito a gente. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria, Jaque, Sueli, Rosimeire. Essa troca é muito bacana, enriquece muito eu como pessoa e como profissional. Então a ideia, como eu falei, eu pretendo a partir de semana que vem fazer live toda semana, o que eu não estava conseguindo fazer, mas eu acho que agora a coisa vai fluir um pouquinho melhor. Agradeço mais uma vez a todos que acompanharam, desejo uma ótima noite, um excelente feriado que vem por aí, tanto para quem vai ficar em casa ou para alguém que for trabalhar também. Quem precisar de alguma coisa, como eu falei, eu sou o organizador aqui da Mais Psicólogos. Precisar de ajuda, comentário, sugestão, elogio, crítica, quiser bater um papo sobre alguma coisa, pode mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. Precisando é só dar um toque, pessoal. Agradeço imensamente. Desejo uma boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.